Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do melhor componente que é História, e te convido a acompanhar comigo o objeto de conhecimento de nossa aula. Temos então aí a aula de número 12, objeto de conhecimento, as lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e o contraponto oriental, detalhamento às expedições nas Américas. E vamos falar então sobre as invasões holandesas e francesas. E te convido então a acompanhar comigo esta aula. Queridos, então vamos falar sobre este período então que nós chamamos de período colonial, onde vamos ver então tanto as invasões francesas quanto as invasões holandesas, que vão então começar aí, esses países vão começar a olhar então para essa colônia que é então aí o Brasil, uma colônia portuguesa, mas que tem produtos rentáveis, produtos que podem ser vendidos então na Europa. Então perceba comigo que o Brasil, enquanto uma colônia portuguesa, tem produtos que são então ali, né, comercializáveis e que pode então aí render muito lucro. Exatamente por isso que esses países, eles vão então começar a invadir o Brasil, tá certo? E vamos então começar aqui com a nossa invasão ali francesa. Então acompanhe comigo. Nós temos então a invasão francesa, né, que foi então a França Antártica, lá na Baía da Guanabara, tá certo? Então, os franceses, eles foram os primeiros a buscar um espaço permanente no Brasil colonial. Lembra lá qual é o produto rentável desse período aqui, tá? É o pau-brasil. Então, se os portugueses estão ali tirando essa madeira, é claro que os franceses também vão querer participar, né, dessa comercialização então desse produto. Então, esses franceses, eles chegaram entre 1554 e 1555 e inicialmente ocuparam o território que hoje chamamos de Rio de Janeiro. Só que aqui nesse período aqui, né, o que é então ali essa parte do Rio de Janeiro? Era ali uma localidade aonde não havia ainda, né, essa colonização efetivada então pelos portugueses. Exatamente por isso a gente escolhe, então, uma localidade para chegar. E foi exatamente isso, então, né, que os franceses começaram a fazer. Eu vou, então, lá para essa parte, então, do Rio de Janeiro, tá certo? Que hoje a gente conhece como Rio de Janeiro, e vou, então, começar ali a fazer o quê? Forte. Para poder fazer o quê? Essa minha expansão e ficar ali. Lembra por que eu estou invadindo, então, essa localidade? Porque eu preciso participar desse comércio, então, que é o quê? A extração do pau-brasil. Lembra? Faz aí, não é mesmo, tingimento de tecidos e a madeira serve, então, para fazer móveis e embarcações. Então, perceba que o pau-brasil, ele é um produto rentável, ok? Em 1555, um grupo de huguenotes. Professora, o que é isso? São os calvinistas franceses, tá? Que são, então, os protestantes, tá? Que tinham apoio, então, do rei da França. Eles fundaram uma colônia comercial de nome França Antártica. A Baía da Guanabara não tinha sido povoada pelos portugueses. A ideia era conquistar terras no Brasil. Exatamente por isso, então, acompanhe nosso VT. E vamos falar então sobre a França Antártica. O segundo governador-geral, Duarte da Costa, deu pouca atenção às capitanias do Sul. E os franceses se aproveitaram disso para invadir a Baía de Guanabara. Invadiram e fundaram uma colônia comercial chamada de França Antártica. O rei da França, o Henrique II, apoiou essa iniciativa francesa e financiou naus e armamentos. Nicolau Durand de Villagnon e Gaspar de Coligny chegaram à Bahia e fundaram o Forte de Coligny
para repelir qualquer retaliação portuguesa. Os franceses fizeram aliança com os tamoios tupinambás. Os franceses não escravizavam os povos originários, nem tomavam suas terras. A colônia francesa era carente de recursos e logo os conflitos existentes da metrópole também chegaram por aqui. Havia na metrópole uma briga entre os católicos e os protestantes chamados de huguenotes, tá? Então essa briga de lá também chegou aqui. Os franceses fizeram aliança com os tamoios, ganharam força para enfrentar os portugueses, que por sua vez fizeram aliança então com os tupiniquins. Com a ajuda dos tamoios, os franceses permaneceram no local por 12 anos. O incentivo a rivalidades e disputas entre os povos indígenas foi uma estratégia muito usada pelos europeus com o objetivo de dominação e ocupação do território. O terceiro governador-geral, o Mendes Sá, combateu em 1560 os franceses, que haviam fundado a colônia de Colônia, uma colônia comercial na Baía da Guanabara. Os franceses resistiram porque tiveram o apoio dos tamoios. Tá? A guerra pelo território prosseguiu até o governo de Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá. Importante ressaltar que houve disputas entre tribos rivais, pois os tamoios apoiaram os franceses e os termeminóis e tupiniquins apoiaram os portugueses. Então percebam aí a importância desse forte de Colônia. Por quê? Porque ele já é uma fortificação em solo brasileiro ali dos franceses. Lembra lá, se eu estou invadindo uma localidade, primeira coisa que eu preciso fazer é um forte. Porque caso os portugueses venham, a gente já tem então, né, essa iniciativa então de defesa, tá certo? Então há essa parte então do forte que é fundado aí pelos franceses. Agora para quê? Para tentar então aí realmente fazer a sua expansão no que hoje a gente conhece que é o Rio de Janeiro, tá? A Baía da Guanabara ficava ali no Rio de Janeiro. Então a importância desse forte. E lembra, tá, que quando a gente fala então sobre essa parte das invasões, nem todo o território, foi todo o território brasileiro que foi de uma vez só, né, ali de colonização então portuguesa. É aos poucos então que a gente vai saindo da onde ali, né, da beira-mar, como a gente pode dizer, né, que seria então ali a parte do Brasil ali muito ligada ao mar, tá certo? Para poder então adentrar essa terra. Então eu fico tateando muito mais o litoral e depois que a gente vai então adentrando. Então se eles chegam nessa parte do Rio de Janeiro, eles já estão pensando em quê? Em realmente ficar naquela terra, mas a gente sabe que é uma luta aonde os próprios portugueses vão começar a pensar em fazer o quê? A expulsão, então, desses franceses, tá certo? Então, vamos continuar. Vamos falar, então, sobre a fundação de São Sebastião do Rio de Janeiro, tá? Em 1º de março de 1565, foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O governo foi confiado ao Estácio de Sá. Estácio foi morto por flecha envenenada em 20 de janeiro de 1567, mesmo ano em que os portugueses expulsaram os franceses do Rio de Janeiro. Os tamoios foram massacrados pelos termiminós, cujo chefe, o Araribóia, foi presenteado com terras e títulos por seus serviços ao rei de Portugal. Então, nós tivemos aí essa primeira invasão, então, aí à cidade então, do Rio de Janeiro. Os franceses foram embora? Não, eles vão então novamente invadir o Brasil, tá certo? Agora lá em 1612 e vão então fundar o quê? A França Equinocial, então lá no Maranhão. O que eles vão fazer do Rio de Janeiro, dessa primeira invasão para a segunda? Eles vão se organizar para tentar ficar então mais tempo. Lembra? O Brasil, ele é uma colônia que tem produtos que vendem na Europa. Então eles precisam então entrar nesse mercado, tá certo?
Então, vamos acompanhar agora a França equinocial no Maranhão. Em meados, então, em meados de 1612, século, então, aí, 17, uma nova invasão nas regiões norte e nordeste se estendeu até a região amazônica e principalmente a capitania do Maranhão. Dessa vez, a tarefa de ocupação francesa foi dada a Daniel de la Touche. Na região do Maranhão, em 1612, foi fundada a França equinocial. Nela foi construído o Forte de São Luís. A França equinocial perdurou até 1615, quando os franceses foram derrotados por grupos portugueses liderados, então, por Jerônimo de Albuquerque. Não é tanto que ele sai, então, de certa forma, né? Começa aí o período, então, de expulsão, então, dos franceses desse território, então, ligado agora aonde? Ao Maranhão. Continuemos, olha só, nós temos, então, a expulsão dos franceses. A expulsão dos franceses em 1615 resultou na consolidação do domínio português na região com a criação da capitania do Maranhão. A França equinocial, embora breve, demonstrou o interesse francês no Brasil e a importância estratégica da região. A derrota aí, né, francesa no Maranhão contribuiu para o fortalecimento da defesa portuguesa contra novas tentativas de invasão estrangeira. A fundação de São Luís pelos franceses, posteriormente, foi incorporada à história e à cultura local, marcando a região como um local de encontro entre diferentes culturas, tá certo? Então, nós temos essa expulsão, então, aí, dos franceses. E se vocês olharem, então, no mapa, nós temos, né, aqui a Guiana Francesa. Quando eles saem do Brasil, eles fazem, então, né, essa pequena Guiana como um ponto ali, né, para a exploração, então, francesa. Só que agora, né, fora, então, dessa região aqui do Brasil, tá certo? Então, agora falamos, então, dessa primeira invasão, que foi a Baía de Guanabara, e depois tivemos, então, a segunda invasão, que é, então, lá no Maranhão. E agora, vamos, então, começar a falar um outro assunto muito interessante, que é, então, o Brasil holandês. Professor, uma outra invasão de um outro país? É isso mesmo, tá? Então, vamos começar a falar sobre esse contexto histórico agora desse Brasil que foi invadido, então, aí pelos holandeses, tá? A Holanda, ele era um aglomerado de cidades, Antuérpia, Bruxelas e províncias autônomas, como Flandres, Holanda, Islândia e Utrecht. Pequenas, mas fortes no comércio marítimo, a maioria da população era protestante. Pouco antes, no final então do século XVI, a República Holandesa havia conquistado sua independência da Espanha. Era janeiro de 1579. As províncias holandesas agruparam-se na União de Utrecht e declararam a sua independência do Reino Espanhol. A cidade, então, aí de Amsterdã era o centro do capitalismo comercial europeu e se preparava para atingir o Atlântico e o Índico. Era aí o passo, né, para invadir o Brasil, que era produtor de açúcar. Então, essa invasão agora holandesa, eles vão vir para quê? Para, teoricamente, ali, né, fazer muito mais parte agora dessa, né, economia que foi, então, a cana-de-açúcar. E aí eu falo para vocês algo importante. Esses holandeses, ou os Países Baixos, eles participavam, então, ali dessa parte do comércio do açúcar, fazendo o açúcar ficar branquinho nesse período. Se eles são retirados desse comércio, agora a gente vai, então, fazer o quê? Vamos invadir, porque, lembra, é um produto rentável, tá? E olha só, vamos, então, aqui ver uma parte interessante que é, então, né, o Palácio Real que fica em Amsterdã. Estamos, então, aqui na frente exatamente do Palácio Real que fica em Amsterdã e vamos chamar uma pessoa muito importante nesse processo que foi, então, essas invasões holandesas no Brasil. Vai chegando aí, então, Maurício de Nassau. Vamos invadir o Brasil!
As Índias Ocidentais é exatamente ali uma companhia que ela é criada, então, pelos holandeses para fazer exatamente isso, então, que o Maurício de Nassau falou. Vamos invadir, então, aí o Brasil e vamos entender um pouco mais, então, sobre essas invasões aí da Holanda no Brasil. Acompanhe comigo. Temos, então, aí o Brasil holandês, tá? E aí continuamos a falar sobre esse contexto histórico. O Brasil, ele era o principal exportador de açúcar. No Brasil, havia todo o processo, desde a plantação, da cana-de-açúcar, até então o açúcar em pequenos grãos, tá? Havia uma mão de obra considerável, a mão de obra de negros escravizados. E aí vocês têm, então, um mapa exatamente desse domínio, então, ali holandês, tá certo? Que fica, então, ali, né, nessa parte ali de Pernambuco, tá? E olha só, temos então esse domínio então ali holandês, tá? Ó, acompanhe comigo, temos então esse domínio holandês, inclusive este é um brasão das armas, né, da Espanha como símbolo de Portugal, porque fazia parte da União Ibérica, e a gente vai entender um pouco melhor então esse contexto histórico. Em 1550, o rei de Portugal, o Dom Henrique, ele morreu sem deixar herdeiros. O rei da Espanha, o Filipe II, parente do rei de Portugal, invadiu e conquistou Portugal. Temos o início do domínio espanhol ou União Ibérica. O domínio espanhol durou de 1580 a 1640. Nesse período, houve desentendimento entre Holanda e Espanha, tá? E lembra lá, por que vai haver esse desentendimento, professora? Porque a Holanda, os Países Baixos, eles eram como se fosse ali uma província, tá? Então, ali dos espanhóis. Então, se eles começam a pensar em independência, opa, problemas, então ali, não é mesmo? Entre essas duas nações que foram importantes para o comércio do açúcar, tá? Então, vamos lá, fatos importantes. A Holanda, ela era protestante e a Espanha era católica. Os espanhóis começaram a cobrar altos impostos aos holandeses. Esse fato fez com que os holandeses passassem a lutar pela sua independência. Holandeses e espanhóis lutaram cerca de 10 anos até que os holandeses conseguiram a sua independência. E aí, o rei, então, ali, né, espanhol, que é o Filipe II, ele não se conformou em perder a Holanda. Para prejudicá-la, proibiu a entrada de navios holandeses em todos os portos de seus domínios, inclusive nos do Brasil. Os holandeses que haviam tempos, né, haviam lucrando e comprando ali, refinando e vendendo o açúcar brasileiro, reagiram então a essa proibição. Então isso é importante. Os holandeses, eles fazem parte desse processo então ali, né, de deixar o açúcar branco e de venda também para a Europa, tá? Um dos objetivos da companhia holandesa era conquistar terras da África e no Brasil, garantindo assim o quê? Os lucros da Holanda no negócio do açúcar e na venda também o quê? De africanos escravizados. Outro comércio também que é importante nesse período, tá? É bom então falar disso. Vender pessoas escravizadas também gerava lucro para sua metrópole. Por isso, os holandeses apontaram seus canhões em direção ao Nordeste açucareiro. Nessa época, o Nordeste, né, do Brasil tinha mais de 300 engenhos em pleno funcionamento. Então, exatamente por isso, nós vamos, então, fazer o quê? A criação, então, de uma companhia, que é, então, a criação da Companhia das Índias Ocidentais, para exatamente começar ali, né, a saquear e, ao mesmo tempo, então, invadir o Brasil. Tá? Então, acompanhe comigo. Em 1621, os holandeses fundaram a Companhia das Índias Ocidentais, que tinha aval da Holanda para praticar o saque, a pirataria e a guerra. Medidas essas para obter lucros na América e na África, tá? Então, exatamente por isso, nós vamos, então, fazer a primeira invasão, que é aonde? Na Bahia, tá?
essa invasão holandesa. Então, primeiramente, nós vamos invadir, então, a Bahia, tá? Então, eles chegaram em Salvador em 1624 com 26 navios, 3.300 homens, 450 canhões. Sofreram resistência, mas prenderam o governador português e ocuparam a cidade. No ano seguinte, que eles serão, então, expulsos da Bahia. Então, percebam que eles não vêm com brincadeira, não. Eles vêm exatamente para tentar e entrar com tudo, então, nesse comércio. Lembra lá, cana-de-açúcar, muito dinheiro quando ele é vendido, então, na Europa. Ele é uma especiaria. Por isso, perceba, então, a importância desses holandeses invadirem o Brasil para participar, então, desse comércio, tá? A população da cidade local retirou-se para o interior, tá? Então, aí os baianos se retiram para o interior, de onde começaram, então, a organizar o quê? A resistência. A tática usada pelos moradores da Bahia para enfrentar os holandeses foi a guerra de emboscada. Divididos em pequenos grupos, saíram da mata e atacavam os holandeses de surpresa, impedindo-os de avançar pelo interior. Para auxiliar a população local, o governo português, né, ligado aí a essa parte ainda da União Ibérica, por isso português e espanhol, enviou ao Brasil uma esquadra com mais de 12.000 homens. Pressionados por mar e por terra, os holandeses se renderam um ano depois da invasão. E o que eles vão fazer, professor? Eles vão embora de uma vez? Não. Vai fazer a mesma tática ali. Vão, então, né, se retirar, mas já vão, então, ali começar a melhorar as suas táticas de invasão para poder novamente, né, invadir, então, ali o Brasil. Acompanhe, olha só. 2 anos após sua expulsão do Brasil, os holandeses voltaram a invadir. Agora, olha só, o Nordeste. Lembra lá qual é o maior produtor da cana-de-açúcar? O Nordeste brasileiro. Principais capitanias ligadas ao açúcar. Temos, então, ali São Vicente, Pernambuco. E eu falei para vocês também que a Bahia, ela era também uma grande produtora, então, aí de açúcar. Por isso que a gente vai direto no coração, o Nordeste, tá? Saquearam o Porto de Salvador e partiram levando grande carregamento de açúcar, fumo, algodão e para o Brasil. A caminho da Holanda, passaram por Cuba e assaltaram navios espanhóis carregados com ouro e prata vindos do México e do Peru. Lembra lá, a Companhia das Índias Ocidentais era exatamente para fazer isso. Pirataria, para saquear. O importante é o quê? Levar, então, o quê? Todo esse ouro, tudo aquilo que eles têm lá para sua metrópole, para vender, então, na Europa, tá certo? Então, olha a importância da gente ter, então, essa Companhia das Índias Ocidentais. Se eu saqueio, eu levo lá para o meu país, eu vendo na Europa e lucro muito com isso, tá certo? Então, continuemos a falar sobre essa invasão, então, a Pernambuco. Em 1630, os holandeses novamente invadem o Brasil, desta vez em Pernambuco. Lembre-se de que Pernambuco é o maior produtor mundial de açúcar, tá? Do mundo. É uma especiaria, lembra disso, tá? Holandeses desembarcaram, então, no litoral pernambucano e conquistaram Olinda e Recife com relativa facilidade. Então, o governador de Olinda e Recife, o Matias de Albuquerque, ele retirou-se para o interior com os homens e armas e lá fundou o Arraial do Bom Jesus, um forte de onde deveriam partir os ataques aos invasores, é a resistência, né? Novamente, a tática da emboscada é utilizada, só que agora onde? Em Pernambuco. Porém, os holandeses receberam ajuda de moradores da região. Esses moradores, eles queriam livrar-se do domínio português. Domingos Fernandes Calabar foi uma das pessoas que ajudou os holandeses. As primeiras ações holandesas foram violentas, saques a igrejas e destruição de imagens dos santos. Porém, logo perceberam que precisavam de ajuda e apoio da população local para poder dar ter certeza, então, do que? Dessa permanência, então, lá no Nordeste brasileiro. Assim, estabeleceram a tolerância religiosa,
admitindo cultos católicos. Expulsaram somente os jesuítas, tá certo? Então, temos ali uma tolerância, temos então essa invasão holandesa que ficou ali em Pernambuco, tá certo? E aí, lembra lá do Maurício de Nassau, nós vamos invadir o Brasil? Foi então o quê? Um governador-geral holandês em terras brasileiras, tá? É ele então que vai governar esse Brasil que a gente chama então de Brasil holandês. Acompanhe comigo. Maurício de Nassau, um governador-geral holandês no Brasil. Em 1637, chega ao Brasil o conde João Maurício de Nassau, nomeado então pela Companhia das Índias Ocidentais e inaugurando uma nova fase na dominação holandesa. Chegou em Recife, determinou a construção de obras como a cidade Maurícia, onde foi erguido um jardim botânico e um palácio. Patrocinou, então, a vinda de artistas holandeses que retrataram as paisagens locais e a vida colonial no Nordeste brasileiro. Nesse período, muitos judeus portugueses que viviam em Amsterdã foram autorizados a vir para o Brasil, estabelecendo-se lá em Pernambuco, tá? Então, é uma região produtora de açúcar e que agora está vindo, então, essas pessoas aí ligadas a esse Brasil holandês, né? Inclusive artistas. Olha a importância, então, também, né, desta, né, localidade, tá certo? E lembra sempre, é o comércio do açúcar. O governador João Maurício de Nassau não deixou de ampliar suas conquistas territoriais e, em 1638, tentou conquistar a Bahia, que novamente resistiu. Em 1641, conquistaram o Maranhão e, neste mesmo ano, os holandeses tomaram a cidade de Luanda, na Angola, e passaram a controlar o tráfico de escravos no Atlântico. E aí nós temos, então, como é que vai se dar, professora, essa expulsão? Nós vamos chamar, então, de restauração pernambucana. Olha só. Em 1680, Portugal consegue sair do domínio espanhol com a ascensão, então, ao trono do Dom João IV da dinastia de Bragança. E em 1644, o Maurício de Nassau, ele voltou à Holanda. Então, os colonos brasileiros resolveram enfrentar os holandeses. E nós temos aí alguns motivos, como, por exemplo, motivo principal: os preços do açúcar vinham declinando desde 1643 e os senhores de engenho e os lavradores da cana estavam cada vez mais endividados com a Companhia das Índias Ocidentais. Detalhe, eles começaram, se eles fizeram empréstimos, depois da saída do Maurício de Nassau de volta lá para a Holanda, eles começaram então aí a pedir de volta os empréstimos. Então isso também enfureceu quem? Os senhores de engenho. Por isso que eles também vão começar a lutar contra essa, eles vão fazer então essa expulsão então aí dos holandeses, tá certo? Em 13 de junho de 1645, começou a insurreição pernambucana. Em 1649, os rebeldes pernambucanos alcançaram vitória na Segunda Batalha dos Guararapes. E em 1654, tomaram Recife e expulsaram de vez os holandeses do Brasil. Em 1661, Portugal e Países Baixos assinaram o Tratado de Paz em Haia, onde indenizações foram acertadas entre os países. E aí nós temos então, né, exatamente, né, essa ida, essa expulsão então aí dos holandeses do Brasil. Acompanhe comigo, olha só que interessante. Estou aqui, então, né, agora exatamente para mostrar algumas imagens, então, que foram deixadas por esse Brasil holandês, tá certo? Então, nós temos aqui uma mulher tapuio, que é, então, aí do Albert Eckhout. Olha, percebam a antropofagia ali, tá vendo que a mulher está carregando ali uma mãozinha? É uma visão dos holandeses para esse Brasil. Lembra lá, tá? Não era
totalmente todas as etnias, né, ou tribos, né, dos povos originários que eram antropofágicas. Mas lembra, é uma visão holandesa sobre esse Brasil. E nós temos também aqui, né, do Frans Post, exatamente aqui, né, um engenho de Pernambuco. Mas são, então, aí, não é mesmo, esses legados que foram deixados por essa invasão, então, holandesa dentro, né, deste Brasil, que é, então, o Brasil colonial. Lembra, invadiram porque queriam participar ativamente do comércio da cana-de-açúcar e foram expulsos do Brasil. Queridos, atingi o meu objetivo, que era trabalhar as invasões francesas, né, e a invasão, então, as invasões holandesas, então, no Brasil. E por aqui, a professora se despede.